Olá, amigos, companheiros da doutrina espírita. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas, o IEP, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Ante a continuidade desse surto de pandemia do Covid-19, optamos por dialogar com os nossos companheiros e amigos através de palestras gravadas. Palestras que vão ao encontro de nossas necessidades básicas, necessidades de força, coragem, afeto, amor, proteção, não apenas para nós, mas para nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para todos que conosco convivem. Então aproveitemos essa oportunidade para alargar os nossos conhecimentos e conhecer mais de nós mesmos e do Evangelho Redentor do Cristo. Antes de iniciar a palestra, coloque um copo com água diante de você e peçamos todos juntos o auxílio da espiritualidade amiga para que, fluidificando a água, coloque nela os fluidos necessários à nossa saúde física, mental, com consequências na nossa saúde espiritual. Mais uma vez, sejam bem-vindos e aproveitem todo esse conteúdo da palestra. Obrigado. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus caia sobre todos nós. Hoje, excepcionalmente, nós estamos gravando esta palestra, não é? E ela pode ir a qualquer horário. Então, por conta da pandemia, nós não estamos presencialmente, né? Mas nós esperamos que breve nós possamos retornar. E hoje o tema do Evangelho é um tema muito bonito, né? É o que nós viemos fazer aqui na Terra, que é exatamente desenvolver o amor, né? E é a mensagem de Lázaro. A mensagem de Lázaro, que está no capítulo 11º, item 8, é do Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem diz assim: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados, à altura do processo realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Ele continua: a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos, e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Então, meus irmãos, é isso aí. A mensagem do amor de Lázaro é muito importante, porque assim, nós fomos criados simples e ignorantes, né? Na verdade, nós fomos criados simples e ignorantes. Não quer dizer que nós fomos criados para o mal. Nós fomos criados sem nenhum conhecimento. E nós temos a escolha, seguimos dois caminhos, não é? Ou o caminho do amor ou o caminho do desamor, vamos dizer assim. Mas
tudo vai depender da nossa evolução. Nós somos espíritos imperfeitos. E como espíritos imperfeitos, nós já sabemos que nós habitamos num planeta de provas e expiações. Não é verdade? O planeta de provas e expiações é um planeta ainda de muita dificuldade. Inclusive a Terra ainda tem muitos terremotos, convulsões também na própria estrutura da Terra, por ser um planeta desse tipo, que ainda é um planeta, vamos dizer, relativamente, em relação aos que já estão mais adiantados, jovens, não é? E nós somos inseridos aqui porque nós precisamos sofrer essas vicissitudes necessárias à nossa evolução. Mas nós, todos nós, estamos em busca da felicidade. Quem é o ser humano na Terra que não quer a felicidade? Todos querem, todos almejam a felicidade, né? O amor é a senha. Para a gente adquirir a felicidade é o amor, não é? E a felicidade é o alvo, é para onde nós vamos. Então, todos nós queremos isso. Agora vamos ver qual é o conceito do amor, não é? O amor é a fonte permanente de vida. É a força nutridora da natureza. O ato de amar alguém proporciona a cura de um e de outro quando não há posse. Isso é uma grande realidade. Quando você ama, libertando a pessoa, desejando o bem da pessoa, querendo o bem da pessoa, então você se liberta e você adquire essa força nutridora, né? É tanto que quando você olha para uma pessoa que está amando de verdade, você diz assim, olha, seus olhos estão brilhando, não é? Você olha para uma planta que está sendo bem tratada, que está sendo tratada com amor, é uma planta viçosa, é uma planta que você olha e diz, nossa, que planta linda, que planta mais, né, viçosa. Por quê? Porque ela está sendo tratada com amor. Um animal é a mesma coisa. Você olha para um cachorro, um cão, que está sendo tratado com amor, ele é diferente de um que não está sendo tratado com amor. Então, quem ama, liberta, né, permitindo a felicidade do outro e dos outros. Nós não podemos amar sozinhos, nós precisamos amar de verdade. Então, o Lázaro, né, que foi aquele espírito que era muito amigo de Jesus, né, que esteve na Terra, ele tem dado essa mensagem na codificação, no capítulo 11º, na instrução dos Espíritos, quando ele diz assim, o amor resume toda a doutrina de Jesus. Se a gente observar bem, é isso, né? O Evangelho é todo amor, porque é sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados, à altura do progresso realizado. Quanto mais o homem tiver progredido, mais amor ele tem no coração e maior capacidade que ele tem de amar. E aí, isso que aqui eu já falei, que no início as pessoas só têm instintos. A gente vê muita gente que só vive como instinto, agem como instintos, né? Nós vemos muita gente assim. Outros só têm sensações, a sensação da comida, a sensação do sexo, só pensam nisso, não pensam em outra coisa. Mas quando ele é instruído, tem instrução, e ele é depurado, ele tem sentimentos. Então, ele não faz ao seu irmão aquilo que ele não gostaria que fizesse com ele. Por quê? Porque ele sente na pele, ele tem empatia, ele se coloca no lugar do outro, que é exatamente o ponto mais delicado que Lázaro fala, que é o amor. Então, Sansão, ele trabalhou com Allan Kardec. Sansão, ele, em 1863, ele deu uma mensagem que diz assim, amar no sentido profundo do termo é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que se deseja para si mesmo. Então, é aquilo que eu falei há pouco, é se colocar no lugar do outro. Se eu não gostaria que alguém fizesse isso comigo, por que eu vou fazer? Não é? Então, se nós não nos colocarmos no lugar do outro, nós não vamos aprender a amar. Como desenvolver a integridade, o amor, não é? Isso vai depender da nossa liberdade individual, ou seja, é o nosso livre-arbítrio. Nós vamos ter que usar aí o livre-arbítrio de qualquer jeito, porque Deus é tão misericordioso que nos deu o livre-arbítrio. Ele não interfere no livre-arbítrio das pessoas.
Ele diz assim, se você não quiser acreditar em mim, você não acredita. Você um dia vai retornar para mim, está desconectado, mas eu lhe dou a liberdade de você escolher isso. Então, quem é que está disponível ao amor? Todos, né? Todos têm essa disponibilidade no amor. A capacidade de amar vai depender do nosso crescimento pessoal, né? Quanto mais evoluído, maior a capacidade. Já falei, como a gente deve começar? É conhecer-se a si mesmo, né? Pode conhecer o amor. É a mesma coisa. Conhecer-se a si mesmo é conhecer as suas potencialidades. O que eu já tenho de desenvolvimento do amor em mim? O que eu já tenho de sombra em mim? O que eu já tenho de luz? Aquilo que eu tenho de sombra, eu posso refletir, não é? Toda noite, mentalizar essas sombras e ver o que eu posso fazer para diminuir as sombras, porque tirar de uma vez é muito difícil. Mas nós podemos retirar essas sombras devagarzinho. E aí, Allan Kardec perguntou qual o meio mais eficaz para nos melhorarmos nesta vida e resistirmos às solicitações do mal, ou seja, resistirmos àquelas sombras que nós temos ainda dentro de nós, né? E os espíritos responderam, um sábio de antigamente vos diz, conhece-te a ti mesmo, é aquilo que eu acabei de falar. Nós precisamos conhecermos a nós mesmos, está no livro dos espíritos, é sempre citado em qualquer palestra que nós fazemos ou que nós assistimos. Então, o ser humano tem o quê? Tem livre-arbítrio, isso a gente já sabe. Tem dois caminhos, ficar doente ou melhorar o seu estado psíquico. Ficar doente são as neuroses, né? Que são os defeitos, as dificuldades. Ou melhorar o seu estado psíquico é desenvolver as virtudes, não é? Quanto mais baixo o grau de neurose pessoal que nós temos, que são os nossos defeitos, maior a nossa capacidade de adquirir as virtudes, que é exatamente necessária ao amor, não é? Para onde vamos? Depois que nós desenvolvemos essa capacidade de amar, nós vamos rumo à consciência responsável. Aquelas pessoas que amam de verdade, elas já têm uma consciência diferente. Ela não vai fazer aquilo que você pede, mas aquilo que você precisa, porque ela tem consciência. Ela já sabe. Em cada ser humano, Deus já escreveu tudo, não é? Tenhamos a consciência disso. Somos criaturas divinas. Nós viemos de Deus. Então, se já escreveu tudo na nossa consciência, não é? E foi uma pergunta 621 que Allan Kardec fez, onde está escrita as leis de Deus? Porque amar é exatamente desenvolver as leis de Deus, obedecer às leis de Deus, que é a mesma lei natural, certo? Se nós sairmos da lei natural, nós vamos sofrer. E aí Allan Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. E aí os Espíritos respondem a Allan Kardec, na consciência. Devemos olhar dentro de nós mesmos, face a face, consigo mesmo, para compreender, aprender e dar sentido e atingir a harmonia. Porque esse equilíbrio, não é, do desenvolvimento do amor vai nos dar harmonia. Aceitar primeiro, aceitar-se primeiro é o primeiro passo. Saber que nós ainda temos sombras, porque nós somos espíritos imperfeitos, né? Se nós olharmos para a pergunta 100 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que são 3 ordens, não é? Primeira ordem, terceira ordem, espíritos imperfeitos, segunda ordem, espíritos benevolentes e a primeira ordem, espíritos puros. Nós não somos puros e nem muito menos benevolentes, alguns já estão caminhando para a benevolência, mas ainda somos espíritos imperfeitos. Estamos trabalhando aqui na Terra essas neuroses, esses defeitos que nós temos. E nós precisamos sair dessas doenças, né? Dessa neurose. Então a escolha é, você quer viver como morto? Não decidir, não escolher, não querer saber, não querer conhecer? Então você vai ficar sem dar sentido à sua vida.
ou viver como vivo. É decidir, é escolher exatamente o contrário, é querer saber, é querer conhecer, é dar sentido à sua vida. As pessoas que dão sentido à sua vida são pessoas que procuram conhecer, né? Conhecer-se e conhecer também a vida. É decidir viver, a escolha é individual, não é? É o nosso livre-arbítrio. Mas, muitas vezes, através dessas nossas escolhas individuais, nós arrastamos muitas pessoas ao sofrimento, porque nós fazemos o mal para as outras pessoas. E nós sabemos que não existe, né? No Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, nós sabemos que não existe uma coisa errada que nós fizermos que nós não vamos ressarcir depois. Ou é nessa vida ou é numa vida futura. Por que nós vamos fazer isso, não é? Nós devemos prestar atenção a isso. E por que nós temos vantagem de odiar as pessoas ou fazer inimigos? Porque se nós estamos agindo equivocadamente, nós vamos fazer no mínimo inimigos, porque estamos prejudicando alguém. Toda vez que a raiva é submetida à pressão e não sugerida, produz danos no organismo físico e emocional. Então nós vamos propor raiva às pessoas contra nós e vamos também ter raiva dessas pessoas. Isso vai trazer danos para nosso organismo. Não é provado que a raiva faz muito mal. Inclusive, as pessoas que têm raiva desenvolvem tipos de câncer, desenvolvem doenças cardíacas, não é? Porque somatiza no organismo. Então, e ainda por cima prejudica as pessoas. E André Luiz diz uma frase que eu gosto muito, ele diz que o ódio é o amor que enlouqueceu, não é? Quando você odeia, você sente desprezo, você sente inveja, vingança, você joga praga nas pessoas, você dá maldições à pessoa. Isso são ódio que você joga no universo e elas são força de pensamento, não é? Qual é o efeito da lei do amor na criatura humana? E aí eles respondem: substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais, dando lugar a sentimento nobre de fraternidade e respeito pelo semelhante. É só testar. Começa a fazer um trabalho social que você vai ver a quantidade de amor que as pessoas jogam para você, não é? A alegria, a felicidade, a fraternidade que você recebe e que você dá também. O que devemos fazer para nos ajustar à lei do amor? Auxiliar o próximo à medida das nossas possibilidades. Não é sair aí dando dinheiro para o povo, não é bem isso. É atender fielmente ao chamamento de Jesus, amai-vos uns aos outros, não é? Tolerar os que convivem conosco já é também uma grande caridade, é a caridade moral, buscando perdoar quem nos ofende. Então é aquela tríade, né, que Kardec perguntou, qual a caridade como entendia Jesus, não é? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então nós temos que estar sempre preparados, 24 horas no dia, para amar o nosso irmão. Qual a característica do homem que ama? O homem que ama, ele coloca o evangelho na sua vida. O evangelho vivo, a carta viva, como disse, sejamos cartas vivas, como disse Paulo. Mas ele já é leal, ele é íntegro, ele é consciencioso, ele faz aos outros o que gostaria que ele fizesse. Ele suaviza as dores dos seus irmãos, ele considera como sua a grande família humana, ele não pensa só nos seus, da sua família, né? Ele pensa na família dos outros também. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Essa está no Evangelho segundo o Espiritismo, item 10. Por que nós não amamos? Eis a pergunta, não é? Todo mundo sabe a resposta que Allan Kardec fez aos Espíritos foi muito providencial. Ele perguntou, dentro dos vícios, qual que se pode considerar radical?
ele diz, na questão 913, o egoísmo. E é o que mais a gente vê, porque tudo a fonte é o egoísmo. O egoísmo tem por base o sentimento de interesse pessoal e impede que no coração do homem se desenvolvam outros sentimentos mais nobres, como a fraternidade, a caridade, entravando assim o progresso moral. Não é isso que está acontecendo conosco? Quantos progressos são entravados porque nós pensamos só em nós, queremos só para nós e não compartilhamos com as outras pessoas. O egoísmo é a verdadeira chaga da humanidade, está no fundo de todos os vícios e daí deriva todo o mal. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Então a instrução é muito importante. E em uma casa espírita a importância é essa, é a instrução para colocar as coisas espirituais no lugar das materiais. Por que o homem é levado a ser egoísta? Não é? O homem muitas vezes é levado a ser egoísta porque ele observa o egoísmo dos outros, não é? Se estes pensam apenas em si próprios, ele passa a ocupar-se consigo mais do que os outros. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz de egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Ele vê uma pessoa egoísta, ele também vai fazer a mesma coisa para ter a defesa, mas é um grande equívoco, não é? Como promovemos a destruição do egoísmo em nós? Não tem outro, Jesus é o modelo. Né? Pergunta 625 do Livro dos Espíritos, tornando-se mais sensível às necessidades e sofrimentos alheios, ou seja, reforma íntima, né? Colaborando para a melhoria da humanidade, caridade desinteressada, que é a abnegação, não atrapalhar quem trabalha, não ligar para a ingratidão, mesmo que você tenha sofrido ingratidão, não ligar. Então, seguindo Jesus, não é, que foi o Espírito mais perfeito que teve na Terra, então, está na pergunta 625, os Espíritos dizem que nós temos que seguir Jesus, não é, que foi o Espírito mais perfeito, e Jesus realmente foi o Espírito mais perfeito. Então, no livro Amor, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles, não é? Com Joana de Ângeles, ela diz, quando o ser humano permitir que o amor ilumine e o manter, né? Alcançará o patamar da angelitude e avançará com segurança no rumo do divino amor. Então é isso, meus irmãos, que nós temos que conversar hoje com vocês. É desenvolver esse amor, essa alegria, essa paz. Porque quando a gente dá, recebe. Não é? A oração de Francisco de Assis é a grande chave. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz, onde houver ódio que eu levo o amor, onde houver ofensa que eu levo o perdão, onde houver discórdia que eu levo a união, onde houver dúvidas que eu levo a fé, né? E aí a gente coloca aquela oração toda na nossa vida. Mesmo que o outro não esteja disponível o amor, que nós possamos sempre estar desenvolvendo o amor. Então vamos ler novamente a mensagem de Lázaro, para que nós possamos desenvolver esse amor que nós temos em período latente, né? E como Lázaro disse que no princípio o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, e quando instruído e depurado tem sentimentos, e o ponto mais delicado é o amor do sentimento. Então nós vamos aprender junto com a doutrina dos Espíritos, que é a grande chave, né, que para abrir a porta do Evangelho, que encara o amor frente a frente, seguindo Jesus e com as instruções dos Espíritos. Muita paz em nossos corações. Que Jesus nos dê muita luz, muita paz e que tenhamos uma boa tarde ou um bom dia, conforme vocês estejam assistindo esse vídeo. Uma boa noite, né? Conforme estejam assistindo. Deus abençoe a todos. Finalizada a palestra, nós agradecemos a sua atenção, agradecemos ter sintonizado
em nosso canal. E agora, pedimos que você beba da água que você colocou para fluidificar. Certamente auxiliará a você, auxiliará com os fluidos necessários à sua saúde, notadamente a sua saúde mental e espiritual. Boa noite.